Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E mais um vídeo, pessoal, da série Como Fazer Bonsai. Este vai ser o nosso quarto vídeo, então se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, desde já eu convido vocês a dar uma olhada na descrição do vídeo, que vai estar o link da playlist com todos os vídeos que estão sendo postados com esta série. Nós já falamos no segundo vídeo sobre a teoria, onde buscar teorias, onde buscar conhecimento com diversos assuntos, né? As maneiras de se aplicar, a importância de se aplicar isso. No nosso terceiro vídeo, nós falamos sobre a importância do substrato e muitas outras dicas mais. Então vale a pena a gente pegar e maratonar essa série de vídeos desde o começo para ver como que isso tudo aqui está sendo construído. Eu acredito que vai ser de muita ajuda para você que não sabe por onde começar, para você que começa e quer aí um pouco mais de ajuda para se desenvolver nessa arte, aprender e se aprimorar. Porque isso é uma coisa importante na arte do bonsai que nunca deixa de ocorrer. No bonsai sempre estamos aprimorando, ok? E antes de começar a falar sobre este vídeo, eu gostaria de convidar vocês, vai estar também na descrição do vídeo, o link de uma entrevista que eu dei para o Levi, né? Em um podcast dele, um bate-papo muito legal sobre bonsai. Então na descrição do vídeo vai estar também essa entrevista. Nós fizemos aí um bate-papo de 1 hora mais ou menos, falando bastante coisa aí sobre substrato, técnicas de bonsai. Vale a pena dar uma conferida e também ficar ligado lá no canal do Levi, que é um canal de podcast, né? Podcast sobre bonsai. Então vai estar esses dois links importantes na descrição sobre a playlist sobre essa nossa série Como Fazer Bonsai e o link para você dar uma olhada aí e prestigiar essa entrevista que fizemos com o Levi. Beleza? Então bora lá para o nosso vídeo. Galera, nós falamos sobre um pouco sobre o cultivo e o substrato no vídeo anterior. Este vídeo eu venho conversar e deixar aqui também explicado o seguinte: para quem não tem nenhum tipo de conhecimento sobre bonsai, que é uma coisa muito comum que ocorre com as pessoas, é achar que bonsai nós fazemos cultivando árvores em vasinhos pequenos, né? Como se eu pudesse, né, eu precisasse cultivar a minha planta em um vasinho pequeno para sempre, para que ela se torne um bonsai. Isso eu acredito que eu falei no primeiro vídeo também. Mas não é assim, né? O tema desse nosso vídeo vai ser cultivo, né? O que precisamos para transformar a nossa planta em um bonsai é o desenvolvimento desta planta. Nós precisamos, da melhor maneira possível, buscar esse desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento não é simplesmente fazer ou deixar a planta crescer. Esse desenvolvimento ele vem acompanhado de uma série de intervenções que fazemos nas nossas plantas, intervenções estas que nos levam a criar estruturas, né? Essas intervenções vai levar a criar estrutura na minha planta para que ela possa se parecer com uma árvore em miniatura. Essa é a essência do bonsai, tentar transformar uma planta em uma árvore em miniatura. É um processo longo. Para algumas espécies é bem mais longo, para algumas espécies é um pouco mais curto esse período, mas nunca menos aí que 3 anos, né? 3 anos, eu costumo sempre falar que 3 anos é um tempo mínimo para uma espécie de desenvolvimento rápido, para a gente ter aí um material que nos agrade, né? Um material assim que não precise ser o bonsai de todos os tempos, que infelizmente essa coisa de bonsais grandiosos, né, às vezes ofuscam um pouco
essa beleza de quem criou algo pequeno, né? Algo bonito, mas pequeno, e às vezes acaba que algumas pessoas utilizam essas plantas grandes para até degredir ou denegrir ou falar mal de certos trabalhos pequenos de pessoas que ainda não têm experiência. Porque existe maneiras, né, pessoal? Existem aí graus de satisfação e graus de profissionalismo também. Nem todo mundo vai querer ter aí um quintal cheio de bonsai, nem todo mundo vai querer ter aí um viveiro de bonsai, mas as pessoas precisam procurar uma satisfação pessoal, né? E uma evolução pessoal também nesse cultivo da arte. Então vamos falar um pouco sobre essa questão do cultivo e a evolução de um bonsai. Os materiais, pessoal, para poder se fazer um bonsai, pode ser desde semente, né? Podemos plantar uma semente, podemos ter uma planta maior, né? Essa planta que foi uma planta de alporquia, que foi retirada, tem até o vídeo da retirada dessa alporquia aqui. Essa planta aqui já foi uma planta feita através de Yamadori, né? Foi uma muda feita por semente, plantada no chão e que foi trazida aí, depois retirada e trazida para o vaso para a confecção da estrutura, né? Através de todos esses galhos que estão aqui, muitos vão sair, muitos vão surgir, mas aqui vai ser criada uma estrutura de ramificação, uma estrutura de maneira que torne essas cicatrizes aqui, podemos dizer que invisíveis, né? Para criar uma certa conicidade e distribuir esses galhos para que a nossa planta se pareça uma árvore. O nosso bonsai também pode ser confeccionado através de uma muda jovem. Fui lá na floricultura, né, encontrei isso aqui é uma muda de azaleia, uma azaleia Satsuki. Fui lá na floricultura, encontrei uma mudinha. Eu quero transformar essa planta em um bonsai. Então, existem estes meios para obtermos materiais, esses meios para a gente poder aí começar o nosso cultivo. Que o que eu estou indicando para quem está começando é ter bastante sementes, criar bastante plantas de semente, não que não podemos ou possamos, né? Até devemos ter plantas também, mudas jovens compradas, ok? Então temos essas alternativas. Plantamos a nossa semente e cuidamos uma alporquia em uma boa parte de uma planta, um Yamadori, uma retirada de uma planta da natureza, ou podemos comprar uma muda em uma floricultura ou em um viveiro. No caso, se eu for comprar uma planta em um viveiro, ou em um garden, ou encontrei até um bonsai de supermercado, como escolher uma boa planta para se tornar um bonsai? Vejam bem, é uma planta que não é um bonsai, mas é uma planta que tem uma certa estrutura compacta. Ó. Essa planta, ela tem uma certa estrutura compacta e isso me ajuda muito na minha compactação e no desenvolvimento da minha planta, porque a linha é uma planta que me dá bastante linhas. Ó. Ela tem uma linha de tronco que aqui bifurca, mais bifurcações em cima aqui, e já dá pra gente notar toda essa estrutura de folhas, essa massa de folhas compactadas. Não é o único requisito para a gente escolher uma muda. Para a gente olhar nessa planta aqui, ó, é uma planta que tem alguns defeitos no tronco. Estão vendo aqui? Não é um tronco assim que a gente fala, nossa, que tronco maravilhoso, mas é uma azaleia, é uma planta assim um pouco mais complicadinho. Eu estou falando isso para vocês sem levar em consideração a questão da espécie, mas a escolha da muda. Por exemplo, aqui temos uma planta mais, mais enfolhada, mais compactada. Muitas vezes costumamos encontrar mudas de caliandra, né? Vamos encontrar às vezes mudas de caliandra, umas mudas que são uns pendões, né? Uns pendões bem retos,
que também são materiais interessantes para a gente começar. Podemos encontrar esses materiais na faixa de preço aí de 25, 30 ou 40 reais, essas caliandras, e já são materiais que podemos aí dar movimento para se tornar um bonsai. Estas são algumas dicas para a gente começar os nossos materiais. E tendo este material em mão, o que vamos precisar fazer? Nós vamos precisar dar para este material o desenvolvimento. E como que vai ser esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento, o que vai andar em conjunto com esse desenvolvimento são as intervenções. Para isso, nós vamos dar uma focada agora em plantas a partir de semente. Novamente, eu não me lembro se no vídeo anterior eu falei, mas nós vamos falar mais um pouco sobre isso, levando em consideração essa questão da intervenção. Vamos voltar novamente nessas mudinhas aqui, a partir de semente, para a gente fazer uma linha do tempo. Plantei a minha mudinha, plantei a minha semente, né? Minha mudinha não, plantei a minha semente, que germinou e começou a crescer, né? Deixa a semente crescer, deixa a semente se desenvolver. Aqui, pessoal, não existe adubação. Aqui a única coisa que vai existir é apenas a água, igual um bebezinho ali que precisa somente do leite materno. Nessa fase aqui da nossa planta é somente a água. Essas sementes vão crescer, ok? Vão se desenvolver. Conforme nós estamos vendo essa aqui, ó, é uma planta da mesma espécie, que está aqui, ó, compridona. Vejam bem o comprimento dessa planta aqui, ó. Ela tem mais ou menos aqui 20, quase 40 centímetros de altura. Tem essa planta aqui. É uma planta que, se eu quiser retirá-la, né, eu posso retirá-la e dar um movimento. Eu acredito que faremos isso agora. Antes de intervir, né, antes da gente pegar e fazer um procedimento naquela muda que a gente viu, eu gostaria de falar o seguinte, né, muitas vezes vai dando aquela pressa, aquela coisa na gente. Vejam bem, podemos dizer que um estágio intermediário entre aquela planta que nós vamos fazer um procedimento e a semente, né? Deixa eu explicar de novo. Aquela planta que vamos fazer um procedimento, né? E as sementes que vimos, vamos dizer que um estágio intermediário fosse este aqui, ó, né? A minha planta, as minhas mudinhas crescendo, né? Deixe as plantas crescer, observe como elas vão crescendo. E o que vamos fazer naquela planta ali? Observação, são duas plantas diferentes, né? Essa que estamos vendo aqui, essa que eu mostrei para vocês, isso aqui é uma mirtácea, ok? Isso aqui é uma espécie de cambuí, diferentemente daquela que nós vamos fazer um procedimento, que é um pitecolóbium, é uma fabácea ou leguminosa, ok? Então são duas plantas diferentes, mas eu não quero deixar aqui levando em consideração a espécie, mas estágios e procedimentos e o porquê destes procedimentos, ok? A minha planta está aqui crescendo, né? Reta, uma planta reta crescendo, sem nenhum tipo de ramificação, porque essa é a maneira que as plantas crescem, essa é a maneira que a planta quer se tornar uma árvore. A planta não vai querer ser um bonsai ou se transformar em um bonsai. O que vai dar movimento de tronco e estimular essas ramificações menores vai ser as intervenções que fazemos. Essas intervenções que fazemos em nossas plantas, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, e tento estimular. Existem vários estilos de bonsai. Para quem está começando, eu sempre indico a fazer plantas com movimento. Primeiro, né, que é uma coisa que eu gosto, plantas com movimento de tronco e plantas através de semente e mudas jovens que nos dão essa possibilidade de dar um movimento,
como aquela planta que nós estamos vendo ali, é a hora de aproveitar. Então, quando fazer essa intervenção, Diogo? Posso fazer a intervenção nessa mudinha menor? Até podemos, mas podemos esperar essa planta amadurecer um pouco. E precisamos também de ter um pouco de conhecimento da espécie, né, que estamos cultivando. Precisamos ter essa experiência da espécie que estamos cultivando para que nós possamos saber até onde a minha planta pode crescer sem ficar com o tronco duro, né, para que eu possa dar este certo movimento para o seu tronco. E como que seria esse movimento? Vamos fazer na prática ali que talvez eu consiga dar a entender melhor isso que eu estou querendo dizer. Vou retirar a minha planta, né? Meu substrato e meu vaso já estão ali preparados. Vou tirar a minha planta com cuidado, né? Vamos tentar não puxar, né, pessoal? Tirar a planta puxando, ó, com o uso de uma pazinha. Eu vou enfiar aqui por baixo, ó, e vou tentar levantar. Já levantei e saiu aqui a minha planta com poucas raízes. Eu esperava bem mais que isso aqui. Aqui temos a nossa pivotante. Estão vendo aqui a pivotante? Nós vamos cortar essa pivotante aqui. Diogo, que bolinhas são essas? Isso aqui é muito característico das fabáceas, né? Das leguminosas criarem essas reservas de oxigênio aqui. Então agora eu vou dar um movimento para minha planta através de arames. Peguei aqui a minha planta comprida, um pedaço de arame, coloquei na minha base aqui, ó, e vou começar a enrolar este arame na minha planta, ok? Eu deixo sempre sobrar isso aqui, ó, que facilita no manejo. A única coisa que eu estou fazendo e levando em consideração na minha planta aqui, pessoal, é um movimento de tronco. Nós precisamos pensar que nessa construção de material, né, que existe diferença em construir um material e trabalhar um material já construído, quando estamos construindo, podemos fazer aquilo que queremos. Vamos dar um movimento aqui, ó. Vamos sentir um pouco aqui como a minha planta vai reagir, né? A base dela aqui não está uma base muito favorável. A gente pode ir, ó, mudando. Fiz um pouco de força neste anel, fiz um pouco de força neste anel aqui, ó. Mudo para o próximo anel e vou fazendo. Eu podia ter passado um arame duplo aqui nesta planta, ó. E vou fazendo a minha planta ter um movimento devagar. E eu acredito que esta muda aqui, ó, esta mudinha aqui, ela vai aí favorecer um movimento melhor. Vamos trabalhá-la depois. E eu vou fazer uma poda também na raiz, né, nessa pivotante aqui. Beleza? Deixa eu pegar a tesoura. Vou cortar a minha pivotante, ó. Ainda vai sobrar várias raízes, ok? Essas raízes vão se desenvolver, entre outras aqui também, ó, que vai haver desenvolvimento. Então vamos plantar a nossa planta. Sem segredo, pessoal, para plantar, né? Aqui eu estou utilizando um resto de substrato bem drenante, né? Uma mistura aí de caqueira, areia, então um substrato bem drenante, um substrato bacana. Vou enterrar a minha planta aqui, ó. Eu gosto de deixar nessas mudas jovens, quando eu faço esse tipo de aramagem aqui, este araminho aqui, ó, porque facilita depois na hora de retirar. Fiz o plantio da minha planta, vou regar a minha planta logo em seguida, ok? Vamos plantar
aquela outra muda que vimos ali também. Vou pegar minha outra muda. Coloquei a pazinha lá embaixo para não puxar. Vamos ver como que vai estar a raiz dessa planta aqui. É sempre uma surpresa, pessoal. Essa aqui está com uma pivotante bem maior. Vejam bem o tamanho dessa pivotante aqui, ó. Quase do tamanho da planta. Talvez a outra pivotante tenha se quebrado, né? Não sei. Vamos passar o arame para dar um movimento nesta planta também. Pessoal, vou deixar na descrição vários outros vídeos, ok? Que vão servir de complemento a este aqui. Né? Por exemplo, a aramagem aqui, ó. Estou fazendo a aramagem de maneira rápida, sem explicar nada. Mas na descrição do vídeo vai estar vídeos complementares. Vai estar um link de playlist sobre aramagem, ok? Com diversas dicas sobre aramagem e também sobre outros aspectos referentes a tudo aquilo que nós falamos neste vídeo aqui, ok? Fiz aqui a minha aramagem, agora eu vou cortar a minha pivotante. Vou cortar mais ou menos nesta altura aqui, ó. Ficaram aqui algumas raizinhas. Eu sei que vocês aí devem estar com várias perguntas a respeito desse corte, né, da pivotante. Mas nós vamos tentar sanar essas dúvidas aí, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E essa questão, pessoal, de dar movimento na planta, olha, isso é prática, né? Nas primeiras plantas que você for trabalhar, você não vai fazer coisas interessantes. É tudo questão de prática e tentativa. Vejam bem, eu não vou plantar a minha planta assim, reta. Eu vou plantá-la um pouco inclinada desta maneira aqui, ó. Vou colocar ali meu substrato, colocar a minha planta desta maneira. Não estou plantando a minha planta reta mais. E vou completar aqui. Eu enterro um pouco mais aqui a minha planta, ok? Para que ela se fixe. Porque como não tem raízes, né? Pode ser que a planta não se fixe facilmente aqui, não. Fica um pouco mole no vaso, né? Se a gente deixar ela aí muito frouxa, com a superfície da raiz muito na flor do vaso. Depois, com o tempo, ela vai criar raízes e vai também, consequentemente, se firmar mais. Vou regar. Plantas regadas, pessoal, né? Vou tirar isso aqui de trás, está atrapalhando um pouco aí visualizar as plantas. Quem quiser ver, esse aqui é um cacto que eu tenho, ó, todo florido, bonitinho, né? Mas vou tirar dali para dar pra gente ter um fundo preto ali melhor. Então está aqui as minhas duas plantas com dois movimentos diferentes. Movimentos bem sinuosos. O que foi feito aqui? Aqui foi feito procedimento para dar movimento nas nossas plantas. Um bonsai, pessoal, assim como a árvore mesmo ensina a natureza, ou até nós mesmos, né? Sempre se constrói o bonsai de baixo para cima, ok? De baixo para cima. Pensamos na questão do nebare, das raízes, né? Já fizemos ali uma poda na pivotante que vai ajudar na estimulação de raízes ali, perto da base do tronco, né? Perto da base do tronco, aquela poda da pivotante vai estimular mais crescimento de raízes. Mas, Diogo, ficou tão pouco raiz ali, onde você fez aquela poda, então eu volto na questão. É preciso familiaridade
com a espécie que estamos trabalhando. Essa espécie aqui, que fizemos esse procedimento, é uma espécie que aceita muito bem esse tipo de procedimento, mesmo ficando ali com poucas raízes na base, é uma espécie que aceita aquilo que fizemos. Outra coisa também é relacionado a quando fazer, né? Por exemplo, nós estamos em uma época em que essa época eu não aconselho a fazer nenhum tipo de intervenção nas plantas, devido à falta de experiência. A intervenção nessas plantas foram feitas em um período em que era para a planta estar em dormência, mas a minha planta é um bebê. Então a planta, no seu período inicial de vida, né, essa é uma época em que essa planta aqui, o Pithecolobium em si, produz sementes. Então a semente, o bebê, a planta bebê ali, ela tem um comportamento diferente, né, da planta que tem um pouco mais de maturidade. Então essas plantas estavam em período vegetativo, as ponteiras dos brotos estavam demonstrando crescimento. Então é preciso essa prática aí nessa questão. Mas épocas propícias para qualquer tipo de intervenção é a partir da primavera, onde a planta está plena. Isso eu digo para quem não tem experiência. Pontos importantes. Fizemos a intervenção, falei um pouquinho sobre essa poda da pivotante, né? E agora, bonsai de baixo para cima. O que eu fiz ali? Pensei no meu tronco, o meu tronco de baixo para cima. Eu gostaria de um tronco com movimento, então foi a hora para dar movimento nesse tronco. Isso neste aspecto de plantio, que é o plantio de semente. Diferentemente disso aqui, né? Como eu vou dar um movimento para esse tronco aqui? Não existe maneira de dar um movimento para esse tronco aqui, ainda mais uma azaleia, que é uma planta que se quebra com muita facilidade. E esse comportamento de dar esse movimento para essa planta, né? A planta vai responder a isso de uma maneira interessante, né? Por exemplo, aqui nós temos uma caliandra bem mais fina, né, do que aquela planta que a gente viu, porque plantas diferentes, né, aspectos e maneiras às vezes aí de crescer diferente, mas ambas aí são fabáceas, né? Então vejam bem, pessoal, já tem um tempo que eu dei um movimento para essa planta aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, ó. Vários ramos surgiram. Ela era como essa aqui, ó. Somente o galho principal com algumas folhas durante este galho, ok? Então, veja bem aqui, ó. Dei o movimento e vários ramos surgiram da base da minha planta. E o que vai acontecer aqui? A minha planta vai se estabilizar depois de aproximadamente de 40 a 60 dias. O meu arame não pode começar a marcar e enforcar demais a minha planta para que o tronco dela não fique marcado. Mas a minha intenção primária aqui é retirar esse arame e ter o meu movimento de tronco. Depois que eu obtive isso, eu vou começar a ter essas ramificações que estão surgindo aqui, ó. Essas ramificações vão ser o próximo passo que eu vou trabalhar. Talvez seguir com mais linhas de tronco para algum lado, ou apenas distribuir, quem sabe apenas formar uma copa, para que eu chegue até o momento de deixar a minha planta crescer e se descabelar totalmente, para que haja engrossamento de tronco, engrossamento de galhos, para que eu possa vir com podas e gerar conicidade no meu material sucessivamente. Crescimento, poda. Crescimento dando conicidade, descabelamento, poda, né? Com isso vai gerando conicidade e de toda maneira, mesmo que talvez eu vá ficando assim meio que perdido na condução deste material, essa compactação, essa maneira de levar a planta para crescer, vai me fazer eu aprender, né? Vai me fazer eu aprender e vai me fazer eu ter um bom material sempre em mãos, porque eu vou ter um material com movimento de tronco,
um material compactado, porque isso já aconteceu com muitas plantas minhas. Já aconteceu de eu cultivar uma planta, né, ter aquela planta ali com uma ramificação compacta, para mim o meu bonsai lindo, maravilhoso, mas à medida que a gente vai aprendendo, muitas vezes eu olhei para algumas plantas e falei, eu vou intervir nessa planta para poder melhorá-la. E eram plantas com potencial, né? Eram plantas com potencial que eu olhei e falei, vou intervir. E às vezes fiz, né, uma poda drástica nessa planta X e reconduzi ela a partir de um certo ponto. Agora, sobre a questão do tamanho do vaso, né, que nós passamos a nossa planta aqui para um vaso não muito grande, um vaso bem pequeno. Essa planta foi colocada, né, retirada do berçário e passado para um vaso individual. Sobre essa questão do tamanho do vaso, na descrição do vídeo vai estar um vídeo falando sobre isso, que vai ser uma soma muito boa para quem quiser aprender um pouco mais sobre essa questão de vaso pequeno, porque a partir daqui nós vamos aumentando o tamanho deste vaso aqui. Vale a pena conferir os vídeos que estão na descrição, ok? Fiquem atentos. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês estejam gostando desta série Como Fazer Bonsai. Ainda tem mais alguns vídeos em que eu quero postar neste sentido, nessa forma gradual aí. Quem quiser, né? Quem sentir aí necessidade, quem quiser quem se dispuser aí a fazer o nosso curso para a nossa turma agora do próximo mês, o mês de junho, as vagas já estão abertas para quem quiser fazer parte deste curso de bonsai no mês de junho. A descrição de um vídeo explicando sobre o curso vai estar na descrição também. Beleza? Peço a gentileza, pessoal, compartilhe o link dessa playlist, né? Compartilhe com os amigos que querem aprender a fazer bonsai, que querem aí se aventurar nessa arte aí. Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, com as pessoas aí que gostam de plantas de uma maneira geral. E deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.